dia a todos, né? Um dia aqui em São José dos Campos, São Paulo, onde a gente está localizado, ensolarado, né? A gente, que nem Mari falou, a gente está retomando depois de uma pausa, né? A pausa do final do ano passado, 2024, e entrando na temporada 2025 do Textas com Museologia. Essa, de fato, acho que a nossa terceira temporada nos encontros online. É o terceiro ano nesse formato, né, que se consolidou desde 2019 e 2020, né, porque de fato o Texas começou embrionariamente em 2019. Então, deixa eu me apresentar, eu sou Manuela Mourão, eu sou coordenadora institucional do CCP, Centro de Estudos da Cultura Popular, que faz a gestão do Museu do Folclore, a que pertence esse programa Terças com Museologia. Eu sou uma mulher negra, de cabelos encaracolados, estou com uma blusa azul, com umas flores laranja, em batom vermelho, cabelo preso. Ao fundo, uma estante com uns artigos de Mulher Maravilha. Vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês uma breve apresentação do que é o CCP, o Museu do Folclore e o Texas com Museologia, né? Um apanhado de como começou esse programa, de como, de fato, ele vem ocorrendo, e é um programa que a gente considera de muito sucesso dentro do nosso projeto Museu do Folclore. O programa, o projeto e o espaço Museu do Folclore são gestionados pelo CCP, Centro de Estudos da Cultura Popular, que tem o seu slogan Minha Cultura Mostra Quem Sou. O CCP é uma instituição sem fins lucrativos, uma organização da sociedade civil, com mais de 25 anos, que atua nas áreas de cultura popular, pesquisa, salvaguarda, museologia, fomento à cidadania, ecomuseologia e educação ambiental. Ele fica localizado, né, o prédio do Museu do Folclore fica dentro do Parque da Cidade, em São José dos Campos, Parque Roberto Burle Marx, em São José dos Campos, São Paulo, na zona norte de São José, nesse prédio que está aqui na apresentação. Quem for aqui de São Paulo ou vier a São Paulo a passeio, por favor, nos visitem. Fica na rua Olivo Gomes, número 100. A nossa fundadora, Ângela Savastano, ela participou e integrou a Comissão do Folclore da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que hoje é, de fato, a nossa Secretaria de Cultura aqui da cidade de São José dos Campos, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Foi constituída em 1986 e, mais tarde, encabeçou a idealização dessa instituição, que é o Centro de Estudos da Cultura Popular hoje. O Centro de Estudos da Cultura Popular faz a gestão de vários projetos. Esse projeto hoje, né, que a gente está aqui apresentando, é um projeto pertencente ao Museu do Folclore, né, de São José dos Campos, e o CCP faz a gestão desde 97. Para vocês saberem mais sobre o Museu do Folclore, visitem o site museudofolclore.org, né? Lá estão todos os nossos projetos, tudo que acontece durante todo o ano, são muitas atividades, e também podem fazer uma visita virtual agora no site museudofolclore.org. O CCP gera vários outros projetos, e um deles também é o Ecomuseu dos Campos de São José, que é um museu de território, desde 2015, gerido pelo CCP, com patrocínio da Fundação. Mais informações também sobre esse projeto, também do CCP, vocês veem no site ecomuseu.org.br. Também fazemos outros projetos de pesquisa junto ao IFAM, projetos de pesquisa e dossiê de registro de patrimônio também, que vocês encontram no nosso blog CSP, Centro de Estudos da Cultura Popular. Mais informações.
Bom, vocês estão hoje aqui, para os que conhecem e os que não conhecem, vamos fazer aqui um apanhado do que é o Texas com Museologia. O Texas com Museologia, embrionariamente, ele começou lá em 2019, um pouquinho antes da pandemia, como um projeto que iria auxiliar os funcionários do Museu do Folclore para se informarem sobre a museologia de fato. Mas ele só criou corpo, né, com a chegada da Mariana no Museu do Folclore em 2020, e ele começou ainda com uns 10, quase 10 encontros, 7 encontros, eu não lembro, já no formato virtual, com o intuito de não só compartilhar as práticas museológicas com o Museu do Folclore, mas também com os nossos museus parceiros aqui da região. Ele aconteceu mais ou menos umas 5 edições nesse formato, e aí a gente resolveu, né, Mari teve a ideia de abrir para todo mundo, né, para todo mundo que tem um interesse nesse assunto, e, de fato, em 2020, a gente começou as primeiras edições já nesse formato online. Como eu falei, ele foi inicialmente pensado como compartilhamento de prática museológica para os funcionários do museu, e depois ele se expandiu mais aberto a outros museus e outras pessoas de interesse. Ele acontece toda a última terça-feira de cada mês, né? Isso já se consolidou como fato. Quem vem com muita frequência sabe que essa é a data do Texas com Museologia, exceto quando for algum feriado, alguma coisa, mas a gente avisa antes, e desde o seu início ele é idealizado, pensado, né, nas suas práticas museológicas e nos assuntos pela museóloga do Museu do Folclore, Mariana Bujardi. Ele tem aqui uma pequena linha do tempo, né, a gente começa lá em 2020 e estamos aqui em 2025. A gente diz que teve algumas edições, porque a gente tem uns espaços no meio do ano e no final do ano, mas a gente tem aqui alguns números, né, que mostram o que de fato aconteceu nesse processo. Os temas abordados foram os mais variados possíveis, eu coloquei aqui só os 7 primeiros, que é a definição de museus, que ela trabalhou lá no começo, biografia dos objetos, patrimonialização e muitos outros. Tudo isso vocês encontram no nosso YouTube, todos eles estão gravados, inclusive esse está sendo gravado para ser colocado lá no YouTube, e vocês entram no nosso canal, vocês podem entrar no nosso canal, no canal do Museu do Folclore no YouTube, na série Texas com Museologia, e estão todos os programas lá gravados, se vocês quiserem rever alguns outros temas que sejam do interesse de vocês. Aqui uns números sobre esse programa Texas com Museologia. A gente fez até agora 17 encontros online, tivemos 927 inscritos, 35 participantes em média em cada encontro, 25 estados já participaram e 3 países. 20 participantes são frequentes, são pessoas que estão assistindo a série lá desde o comecinho, e isso muito nos encanta, porque a gente já lembra o nome das pessoas, sabe se a pessoa participou, se não participou, e existe esse projeto como uma espécie de encontro aberto, né? Ao final do encontro, ao final da explanação da Mari, a gente abre os microfones, todo mundo pode fazer perguntas, participar, fazer as suas contribuições. Então, ele é mais um encontro do que uma aula, né? Ele é um encontro mesmo, ele é uma roda de conversa a respeito do assunto museologia. Então, ele tem esse formato mais intimista nesse processo, né, que é tão complexo, né, e ao mesmo tempo tão encantador, que é a museologia. Como eu falei, esse projeto é do CCP do Museu do Folclore, a gente tem aqui alguns endereços, né, aqui dos projetos que eu falei para vocês, e agora a gente vai dar continuidade com a apresentação desse assunto, que é muito importante, está sendo muito aguardado, com a Mariana. Passo a palavra para a Mariana. Obrigada, Manu. Olá, gente, tudo bem? Alguns de vocês já me conhecem, que nem a Manu falou, muitos de vocês são frequentes. Meu nome é Mariana Bujardi, eu sou a museóloga do Museu do Folclore São José dos Campos. Eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos,
estou usando uma blusa preta com decote canoa e eu tenho atrás de mim uma parede com alguns CDs. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vou falar um pouquinho aqui da proposta, né, do Terças de novo, que nem a Manu falou, só complementando algumas coisas. A gente não tem a ideia de ser uma aula que vai resolver todos os seus problemas, resolver todas as questões. Pelo contrário, a ideia aqui é a gente levantar pontos que a gente considera importantes para a gente trazer para a discussão. Vocês vão ver que ao longo do tempo eu trouxe alguns temas mais introdutórios, mas eu não pretendo retomá-los tão cedo. A gente já tem isso gravado no nosso YouTube, se vocês se sentirem à vontade, visitem, porque tem algumas coisas que foram muito legais, algumas discussões que ficaram muito ricas, com o pessoal também participando, trazendo exemplos, sempre muito legal. E eu comecei a trazer algumas inquietações, né, que surgem aqui, e algumas ideias também dos nossos participantes. Desde o ano passado, a gente levanta algumas enquetes para as pessoas sugerirem temas, e elas trazem esses temas, e a gente tenta abordar aqui. E hoje eu trouxe um tema que, na verdade, eu queria abordar aqui, que é sobre a inteligência artificial. Eu vi que esse tema agradou muito vocês, então, porque temos pessoas novas que estão vindo justamente para esse tema, e eu já vou começar falando que a ideia não é resolver nada, vocês não vão sair daqui sabendo tudo sobre inteligência artificial, não é nada disso. É mais uma introdução, uma provocação para a gente pensar isso no nosso cotidiano, nas instituições museológicas. Inclusive, o Terças é todo pensado para a gente trazer para as nossas atuações cotidianas, tá? A ideia é mais ou menos essa, a gente pensar e não só executar. Muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente acaba só executando e pensando menos, então a gente tem esse momento para a gente respirar, pensar um pouco e só depois começar a executar. Então, eu vou começar a passar aqui a apresentação para vocês. Peço a gentileza, como sempre, se acontecer alguma coisa, não começar a passar, ou então eu estou trocando os slides e não aconteceu nada, que vocês me avisem, por favor, porque eu acabo não vendo, né? Então, ó, vocês vão ver, vai dar tudo certo normalmente. Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim, legal. Então, vamos começar aqui. Inteligência artificial em museus. O que é inteligência artificial? Né? A gente está ouvindo IA disso, IA daquilo. A inteligência artificial vai ser algo que qualquer processo que simule o pensamento humano. Né? Então, esses raciocínios humanos, a gente acaba transformando em inteligência artificial quando eles não são feitos por nós. E aí, alguns de vocês podem pensar assim: eu não uso inteligência artificial, eu sou contra a inteligência artificial, no meu trabalho, na minha vida, eu não uso nada disso, não uso ChatGPT, mas a gente esquece que a inteligência artificial, ela não é só o ChatGPT, e que a gente usa muito mais do que a gente imagina. Vou trazer alguns exemplos bobinhos para vocês. Vocês aceitam recomendação de música do Spotify de vocês, por exemplo? Isso é inteligência artificial. Vocês estão assistindo algum filme na Netflix e embaixo aparece recomendação do próximo filme? Isso também é inteligência artificial. Qualquer recomendação, né, seja no YouTube, nas redes sociais, os reels que aparecem para vocês não vão necessariamente aparecer para mim, porque a gente começa a seguir páginas diferentes e essas recomendações vêm de acordo com aquilo que a gente segue. Isso é inteligência artificial. Vocês vão fazer uma pesquisa no Google? Acredito que todo mundo faça, isso é inteligência artificial. Quando você pesquisa no Google, ele não traz só aquilo que você pesquisou, ele traz aquilo e outras coisas que complementam aquilo que você pesquisou, que ele acha que complementam aquilo que você pesquisou. Então, a IA já é uma realidade do nosso cotidiano, não é uma coisa que a gente escolhe normalmente se a gente vai usar ou não, a não ser que você esteja totalmente desligado das redes sociais. Inclusive, uma das chances de vocês terem chegado até aqui é através da IA. Vocês podem ter visto nossos anúncios nas redes sociais, recebido por e-mail, enfim, tido alguma recomendação através de outra coisa que vocês sigam. É algo muito presente no nosso cotidiano. Eu, sinceramente, não consigo ver mais o nosso dia a dia sem ter pelo menos um pouquinho de presença de inteligência artificial. E aí começam a surgir alguns medos que não necessariamente fazem sentido, né? Como se a inteligência artificial fosse substituir o nosso trabalho, como se nós fôssemos deixar de fazer as nossas coisas porque a inteligência artificial vai tomar o nosso lugar. Eu acho isso um pensamento, no meu ponto de vista, tudo que a gente conversa aqui no Terças é o meu ponto de vista, vocês podem concordar, discordar, enfim. A gente conversa mais sobre isso mais para frente, se vocês quiserem discordar, fiquem à vontade. Não é
algo que vai substituir a gente, ele vem como um complemento. Todas essas facilidades que a gente recebe, elas chegam como uma forma de auxiliar o nosso trabalho cotidiano, isso acontece em todas as áreas. E por que não nos museus, né? Essa é a questão que a gente vai conversar um pouco mais a fundo hoje. Porque a IA, ela vai otimizar os processos, ela vai auxiliar, né, a trazer dados de análise de dados em geral, né, a redução de custos, ela vai ajudar a gente a ter papéis que a gente acaba perdendo muito tempo e que a gente, às vezes, não tem pessoal para executar aí nas nossas instituições. Nós conversamos sobre isso algumas vezes durante os nossos encontros. Um dos grandes desafios dos museus é a falta de pessoal. Então, se vocês pensarem nas instituições de vocês, nas instituições que vocês conhecem, será que todas elas têm um funcionário para cada departamento, para cada atividade que deveria ser feita? Será que todo mundo tem tempo para fazer tudo isso? Normalmente não, normalmente a gente está sobrecarregado, todo mundo está fazendo um pouco além daquilo que deveria fazer, e a inteligência artificial pode ajudar a gente a agilizar alguns processos e facilitar o nosso dia a dia, para que a gente tenha tempo de se concentrar nas nossas atividades que realmente exigem um pensamento humano, para que realmente exigem o nosso raciocínio, a nossa lógica, a nossa curadoria, a nossa ética. São coisas que a gente vai ver que não necessariamente acontecem quando a gente trabalha a inteligência artificial sozinha. Na prática, vocês podem começar a pensar como que a inteligência artificial pode ser utilizada nos museus. E eu sei que vocês começam a pensar, assim como eu, nos exemplos mais mirabolantes possível. A gente não acaba pensando nas coisas simples, a gente acaba pensando em coisas absurdas. E a gente vai falar um pouquinho das duas coisas. Mas a gente pode pensar nessas coisas que são realmente do nosso dia a dia. Por exemplo, chatbots de suporte. A gente, normalmente, agora, a gente tem trabalhado mais, conversado mais com robôs, quando a gente entra em contato com estabelecimentos, com restaurantes, com lojas, com, enfim, qualquer comércio que a gente queira. Por que não utilizar isso nas nossas instituições também? Novamente, normalmente a gente conta com recurso humano muito limitado. Nós temos secretárias que vão ficar respondendo cada visitante que quiser saber o horário de abertura do museu, ou quais os temas que a gente trabalha no museu, ou qual o nosso telefone para contato, para marcar uma visita, enfim, ou o nosso e-mail. Normalmente a gente não vai ter uma pessoa que vai conseguir ficar o dia inteiro fazendo isso, porque essa pessoa está fazendo isso e outras tantas coisas, às vezes atendendo os visitantes presencialmente, às vezes cuidando de relatórios, às vezes, enfim, muitas outras coisas que acabam limitando esse atendimento. Então, por que não agilizar essas respostas rápidas, esse suporte ao usuário dentro das nossas instituições através dos chatbots? Vocês vão reparar que a maior parte das instituições tem, inclusive, aderido a isso, porque realmente facilita muito, e facilita para várias outras coisas. A gente consegue pegar o contato dessas pessoas, a gente consegue pegar as informações que os nossos visitantes estão procurando, a gente saber o que eles querem mais, a gente otimizar essas respostas, a gente evitar que as pessoas fiquem esperando alguém atender o telefone para dar essa resposta, ou olhar o WhatsApp para dar essa resposta. São respostas instantâneas que acontecem com mais facilidade. Outras coisas que podem surgir, que são simples também nessas experiências com o visitante, são recomendações de obras, recomendações de acervo, a criação de roteiros personalizados com base no interesse do visitante. Por que não? Né? São coisas que a inteligência artificial consegue fazer de forma automatizada. Se você coloca ali as suas preferências, da mesma forma que o Spotify te recomenda músicas, o museu pode te recomendar roteiros, pode recomendar salas expositivas, pode recomendar obras de arte ou discussões que podem ser feitas dentro desses espaços que vão te interessar mais. A gente sabe que o museu ele pode ser lido de diversas formas, a gente já conversou sobre isso em outros terços aí. A gente consegue pensar em várias visões de um mesmo espaço, em várias abordagens dos mesmos temas que tem ali, e todas essas abordagens, elas podem ser personalizadas de acordo com os interesses dos visitantes. Isso pode aumentar a adesão, isso pode aumentar a vontade das pessoas de visitarem esses espaços. E a gente também consegue ter guias interativos
adaptáveis, porque normalmente nós temos alguns guias, mas esses guias eles ficam presos aos roteiros que a gente escreveu. Se a gente conseguir automatizar isso, a gente consegue otimizar essas informações, a gente consegue adaptar essas informações. Vocês vão notar que muitas instituições grandes já estão aderindo a isso. Se a gente pesquisar em sites de grandes museus, nós já temos justamente essa recomendação de obras e esses guias interativos de visitas. A gente também consegue melhorar a acessibilidade dos museus. Por que não? A gente, normalmente, com muito esforço, consegue ter a tradução para 2 ou 3 idiomas dos nossos textos expositivos. A inteligência artificial ajuda a gente a fazer cada vez mais traduções que sejam bem feitas. Eu sei que alguns anos atrás as traduções elas eram sofríveis. A gente lia aquilo que tinha sido traduzido e às vezes não tinha nexo. Mas cada vez mais essas traduções estão melhores, essas traduções automáticas mais fazem sentido. Então, é possível você conseguir fazer essas traduções em diferentes idiomas, em diferentes textos, né, em diferentes formas de leitura, para que as pessoas consigam acompanhar isso em tempo real. Não precisa mais, necessariamente, das pessoas traduzindo palavra por palavra, contexto por contexto, para que isso seja acompanhado. Uma outra coisa que a gente consegue melhorar é a descrição de imagens. A gente vê em postagens, por exemplo, que agora muitas das descrições de imagens são feitas através de inteligência artificial. Eu não sei vocês, eu fiz curso de audiodescrição há alguns anos atrás, e dá um trabalho você fazer essa audiodescrição ou essa descrição de imagem de uma forma geral. A inteligência artificial ajuda a gente a não precisar depender desse tempo para fazer essa descrição. É claro que tudo precisa ser revisado, tudo precisa ser relido para a gente ver se está correto ou não, né? Se faz sentido ou não. Mas a gente tem pelo menos um pontapé inicial dessa descrição que poderia tomar horas e horas e horas de um tempo que a gente acaba não tendo necessariamente nas nossas instituições, porque a gente está fazendo outras infinitas coisas que não podem ser substituídas de forma alguma. Então, se a gente tem coisas que a gente consegue pedir ajuda, por que não utilizar essa ajuda? Se tem tantas outras que nós não conseguimos de forma alguma. Outra coisa que a IA pode nos auxiliar é nas experiências imersivas. Vocês já devem ter visto isso também em sites, em instituições, desse conteúdo adaptado, né? Seja através de áudio, que também tem ficado cada vez melhor. Nós vemos constantemente, muitas vezes a gente precisava chamar alguém para fazer essas leituras de textos, essas dublagens, essas descrições, e agora a gente consegue fazer isso através da IA, se a gente escrever um texto bem feitinho ali, claro que com revisões, enfim, a gente consegue melhorar isso, a gente consegue tornar mais acessível para outras instituições que não necessariamente tenham verbas para contratar profissionais para todas as suas áreas. E, de novo, eu sei, o ideal é que a gente consiga contratar essas pessoas, mas a gente tem que sempre pensar na realidade, e a realidade que nós temos é falta de recursos humanos em todas as instituições. Uma outra coisa que eu acho muito bacana, que a gente tem como recurso de IA, são essas reconstituições virtuais de acervos. De novo, quem já pediu para alguma inteligência artificial fazer imagens, sabe que nem sempre elas saem do jeito que a gente gostaria. Por mais informações que ela tenha, a gente tem ali alguns erros, algumas coisas estranhas, a gente vê vários memes em relação a isso. Mas se for bem feito, a gente consegue ter uma reconstrução virtual, a pessoa consegue entender o contexto daquela peça que está totalmente desfragmentada, que está totalmente irreconhecível, que está totalmente descaracterizada, através dessa reconstrução virtual. Isso não substitui um restauro de fato, isso não substitui uma intervenção feita ali no objeto fisicamente, mas isso virtualmente ajuda a pessoa a compreender os contextos e a fazer a leitura dessas peças, dessas obras, desses acervos. Isso é muito legal. Uma outra coisa que a IA faz incrível, e vocês já devem ter visto isso em museus maiores, em instituições de memória maiores, em arquivos que trabalham com acervos fotográficos digitalizados. Muitas vezes você tem ele digitalizado em uma qualidade
mais baixa, a IA te ajuda a melhorar a qualidade dessa imagem para que você consiga ampliá-la, para que você consiga ver detalhes. É incrível, você consegue ver detalhes absurdos dessas imagens. De novo, a gente não deve confiar cegamente, porque eles trazem alguns errinhos, eles fazem algumas coisas. Por isso que é sempre necessária a supervisão humana. A gente tem que enxergar a IA nesses processos como se ela fosse um ajudante nosso, vamos lá, um estagiário que precisa de constante suporte para que ele execute as ações com base naquelas orientações que a gente está passando. Porque se a gente deixar ele fazer as coisas sozinhos, não necessariamente ele vai fazer da forma mais adequada. Então, ele não substitui a gente, ele ajuda a gente. Além disso, a gente consegue pensar também em outras formas de interação que vêm a partir da IA. São essas experiências de realidade aumentada, de realidade virtual, que criam experiências imersivas que a gente vê com cada vez mais frequência, seja elas feitas fisicamente, né, através daquelas projeções, através de alguns outros elementos, inclusive através da reconstituição de objetos e depois da possível projeção deles em exposição, por que não, ou da sua demonstração através de telas, em totens, enfim, tablets. A gente tem essa possibilidade. Seja através da visita virtual, que muitas vezes nós vemos, isso também é feito por um programador, é feito por uma pessoa, mas com auxílio aí da inteligência artificial, para que a gente consiga fazer essas visitações, que são muito interessantes, nos transportam de fato para o espaço que não necessariamente nós estamos visitando fisicamente. Além, é claro, de jogos e atividades interativas, que muitas vezes requereriam valores absurdos para uma programação, mas com o auxílio da IA a gente consegue minimizar esses custos para trazer de forma mais acessível para instituições menores. E as instalações artísticas, que também respondem ao movimento e à voz. Talvez vocês já tenham visto isso, talvez não. Muitas vezes, da mesma forma que nós temos nas casas das pessoas, as Alexas da vida, que respondem a comando de voz, em exposições nós temos instalações que fazem a mesma coisa e alteram a cor de fundo das exposições, que já traz uma outra leitura, ou que muda algum som, ou que altera alguma coisa de acordo com seus comandos. Isso é muito bacana e também traz experiências imersivas. E a gente já comentou em outros terças sobre exposições, que é claro que tudo isso tem que ser pensado de acordo com aquilo que você quer passar, de acordo com as mensagens que você quer passar do seu discurso, dos seus recursos tipográficos. Mas isso é assunto para outra coisa, que a gente está focando só nas possibilidades, né? Porém, é claro que não necessariamente tudo são flores, a gente sempre diz isso sobre tudo. E nós temos alguns desafios, algumas considerações a se pensar sobre isso. A gente tem que pensar, por exemplo, no viés algorítmico. Então, a gente precisa de dados. É difícil a gente conseguir fazer algumas coisas sem dados, porque alguns dos auxílios que a inteligência artificial pode nos passar vêm através disso. O que, por exemplo? A inteligência artificial pode ajudar a gente na predição de análise de temperatura e umidade de reservas técnicas, por exemplo. Se a gente faz aquela anotação diária da temperatura e umidade, se a gente tem dados constantes ao longo de, 5 anos, a gente consegue pedir para a inteligência artificial prever os próximos meses, como será, né, essa oscilação de temperatura com base nos dados que ela já tem. E isso ajuda a gente a pensar em formas de melhor acondicionar os nossos acervos, ou de melhor controlar os nossos ares condicionados, quando nós temos, ou os nossos desumidificadores, ou quando nós não temos nada disso, em pensar em formas de fazer o controle de temperatura e umidade para esses espaços através dos dados que a gente teve anteriormente. Isso é massa, isso é muito legal. Por outro lado, se a gente fizer essa análise de dados sem a nossa supervisão, sem que a gente esteja para ver o que está acontecendo, algumas coisas podem dar errado, né? Os algoritmos, eles não são éticos, eles não veem a ética, eles veem as coisas como dados apenas. Então, vamos supor que, em vez do controle de temperatura, a gente está utilizando o nosso banco de dados para fazer essa predição de como que esses objetos, esses acervos devem ser acondicionados. E vamos supor que no nosso banco de dados, a gente tem, por exemplo, o valor das nossas peças, o valor das nossas obras. Pode ser que a inteligência artificial priorize
os acervos que são mais caros, em detrimento de acervos que não têm valor nenhum, porque ela vai ver as coisas de uma forma muito prática, ela vai considerar aquele dado como um dado que é relevante, porque a gente forneceu ele, e ela vai pensar numa forma de otimizar os nossos custos, os nossos gastos, o nosso tempo. E isso não é o que a gente faria como profissional. Então, a gente tem que sempre ver quais dados a gente está fornecendo, se eles fazem sentido para aquilo que a gente quer. Eles precisam fazer sentido. Senão, o algoritmo ele só vai dar respostas para a gente com base naquilo que a gente passou para ele, e não com base naquilo que a gente quer. São coisas diferentes. Uma outra questão que a gente tem falado muito é a privacidade e segurança, a proteção de dados dos visitantes. Novamente, a gente vai lá, faz o levantamento dos nossos visitantes anuais através dos nossos bancos de dados, através dos nossos livros de registro. A gente consegue fazer isso. E a gente consegue, inclusive, prever como é que vai ser o nosso público, ter uma estimativa de visitação para o próximo ano. A gente consegue traçar perfil para o nosso do nosso público, saber quem que visita mais, por que visita mais, quando visita mais, coisas que a gente conseguiria fazer manualmente, mas que requeriria um enorme tempo e muitos cálculos. Então, a gente conseguiria fazer isso. Por outro lado, esses dados eles vão estar ali disponíveis nos nossos computadores, nos nossos servidores. Então, a gente tem que pensar em forma de proteger esses dados dos visitantes também para que eles fiquem restritos a isso, para que não sejam hackeados, para que não sejam corrompidos para outras coisas. E uma outra questão interessante para a gente pensar é o impacto que isso vai ter nos nossos funcionários, nos nossos servidores, nas pessoas que trabalham nessas instituições. Porque quando entra uma tecnologia nova, ela não começa automaticamente a ser utilizada. A gente precisa ter uma formação para isso, a gente precisa pensar em formas de utilizar isso. A gente precisa que as pessoas saibam o que é, desmistificar as coisas, entender melhor para que isso seja de fato utilizado. Então, eu penso, que o futuro da IA em museus é um convite à inovação, pensar em novas ideias, em acessibilidade, na colaboração entre humanos e inteligência artificial, uma coisa que vai melhorar a acessibilidade. A gente precisa incentivar, para que esses espaços eles sejam realmente mais dinâmicos, para que a gente consiga otimizar os nossos trabalhos, para que a gente consiga pensar isso de uma forma que funcione de fato. E eu trouxe alguns exemplos de uso de IA, mas eles são infinitos, eles são inúmeros. A gente pode pensar em usos para, desde isso, de coleta de dados e utilização melhor desses dados, que às vezes a gente coleta e ficam guardados em uma pasta de Excel e que a gente não usa para nada, quando muito, até, de repente, a otimização e automatização de processos de documentação de acervos. Quem trabalha com plataformas de banco de dados sabe que dá muito trabalho você pegar e subir as fotos, pegar e escrever as mensagens, e colocar ali o preenchimento de cada campo. A inteligência artificial pode ajudar a gente a automatizar alguns desses processos, consegue subir a foto automaticamente para a gente, se ela estiver numa pasta certa, no meado certo, criando um programa para isso. Eu sei porque eu já tenho experiências com isso em outros projetos que eu participei, a gente fez isso através de robô, para não precisar ficar horas e horas e horas e horas subindo fotos no Ternacam. A gente também consegue otimizar de outras formas, pegando automaticamente algo que já está numa planilha e passando para o banco de dados, sem precisar fazer um copia e cola ou reescrever tudo. Você consegue fazer isso automaticamente, utilizando a IA. Então, ela pode ser usada em praticamente todas as áreas do museu, seja através de exposições, seja no banco de dados, na documentação de acervos, na conservação, por que não, auxiliando aí, que nem eu falei, a prever melhores condições de umidade e temperatura, a prever o que pode acontecer, a pensar em formas de ajudar a gente a condicionar melhor os nossos acervos, mas é tudo com auxílio, ele não vai fazer isso sozinho, por isso que eu bato aqui na tecla da colaboração. É uma colaboração entre a inteligência artificial, que é o nosso assistente, é o nosso ajudante, e nós, que somos a cabeça pensante de fato, a pessoa que vai orientar o que precisa ser feito, Enfim. Vou parar aqui o compartilhamento para a gente conversar um pouquinho, vou beber um pouquinho de água. Vocês fiquem à vontade para levantar a mão, para a gente conversando e pensando junto.
que nem a Manu comentou, né? A gente, no Terços com Museologia, tem esse espaço, que é primeiro a explanação, né? As minhas inquietações, aquilo que eu trago para a gente discutir, ou as inquietações de vocês, que eu trago para discutir também. E aí, depois, a gente abre para todo mundo falar, para trazer ideias, para trazer opiniões, para discordar, concordar, para trazer exemplos que vocês têm usado ou não. Fiquem à vontade. Aí, só para a gente organizar, pode levantar a mãozinha, só para a gente ter uma sequência de quem de fato quer participar, perguntar, né? Aqui a gente, como eu falei, uma roda de conversa, né? Estamos abertos a opiniões, inclusive refutações, né? De falas, né? Apresentação de experiências também, que são muito importantes. E já que ninguém ainda levantou a mão, já vou iniciar. Eu acho assim que esse tema super pertinente, e fiquei super feliz quando o Mari escolheu, né, e quando o pessoal que a gente consultou colocou esse tema também para ser discutido. Tem uma fala bem rápida a respeito disso, é que assim, eu sempre fui muito adepta a aprender coisas de tecnologia, né, eu sempre procurei estar antenada com as coisas, né, e assim, o que eu vejo é que muitas das coisas que eu faço hoje no meu trabalho, que é um trabalho rotineiro, eu trabalho no financeiro, administrativo, institucional, tem muita coisa que a inteligência artificial e os programas facilitaram em quase que 90% a agilidade com que eu faço muita coisa do meu trabalho hoje. Então, se eu não tivesse procurado esse conhecimento, eu estava lá catando, copiando e colando coisa em planilha para fazer coisa ainda que hoje eu faço meio que automaticamente, né? Às vezes é só um apertar de um botão, às vezes é o conhecimento de um site que já faz aquilo por você, que você fica lá horas fazendo, às vezes é um programa que você baixou ali no seu computador e que você consegue fazer a coisa com muita facilidade, e ainda mais para mim, que parte do meu trabalho são números, eu considero assim um ganho muito grande de tempo para agilizar. Imagine essas coisas de automação. Hoje nós não somos um museu automatizado, mas poderíamos ser. Imagina as automações, né, que são infinitas, como o Mari falou, infinitas as possibilidades que já estão usando aí no mundo inteiro, né, a respeito, e para até auxiliar na museologia e no atendimento, na extroversão, como a Mari fala, dos museus. Tem uma fala final que eu digo assim, eu escutei isso de alguém quando eu fui numa palestra sobre a criação de site, isso há muito tempo, quando estava começando a internet. Aí a pessoa veio e falou assim, gente, olha, a internet é uma onda. E o que acontece com a onda? Se você não surfar a onda vai te levar. Então, eu acho que a IA, né, e as tecnologias, elas são um caminho sem volta. A gente já usa sem saber que está usando, como a Mari deu aí vários exemplos, né? Quando a gente é chamado a participar de alguma coisa, se você clicou em alguma coisa lá, e o Google vai oferecer aquilo para sempre. Se você for comprar umas flores, aí eles vão te oferecer milhões de floriculturas, tudo isso é IA, e aí não tem volta. É um caminho sem volta, eu não consigo enxergar volta desse caminho, não existe isso, como tudo no mundo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se é para a gente usar como bem, como pessoas que querem utilizar da forma mais saudável possível, então vamos aprender, vamos tentar nos proteger, vamos aprender, porque, por exemplo, se você aprende sobre A, fica muito mais fácil você não cair num vídeo que é deepfake, né? Se você sabe, tem aqui essa técnica que você olha na boca, outro dia meu filho estava falando que você olha na boca do vídeo, que a boca sai meio que do lugar, a mão não tem muita forma. Então, assim, são vários artifícios. Quantos vídeos a gente está vendo aí que a gente nem sabe que é IA? O Instagram agora está pedindo para dizer quando um vídeo é IA ou não, né? Está pedindo para identificar. Mas muita gente não vai fazer isso. Então, assim, como que eu me protejo? Eu me protejo conhecendo, né? Como é mais fácil eu dizer não para uma coisa que de repente pode
me prejudicar e que eu sou completamente avessa àquilo, conhecendo, né? Ninguém faz uma crítica saudável a um movimento, alguma coisa sem conhecer, né? Uma crítica superficial é dizer, nossa, isso é do fim do mundo, isso não vai dar certo. E é o que a gente às vezes pensa mesmo. Mas vamos tentar conhecer, vamos tentar procurar, né, as experiências que estão dando certo. E aí, a Mari trouxe aqui as experiências da museologia e da medicina, quanta coisa legal está acontecendo, né? Quanta coisa interessante para a longevidade das pessoas, estudos e outras coisas que a IAJA está fazendo. Então, essa a minha opinião a respeito disso, e adorei o tema. Mari, você está de parabéns. Fica aberto aqui o microfone para quem quiser fazer pergunta, se manifestar a respeito, ter algum tipo de participação. Podem abrir a câmera também, tá? Se desejarem. Eu gostei também, o tema me empolgou bastante, como vocês viram. Eu ia até comentar uma coisa. Vocês sabem que eu faço com muito carinho, todas as vezes, os slides do Terças com Museologia, eu faço manualmente, porque eu adoro trabalhar com slide, todo mundo sabe, mas para esse Terças com Museologia, eu fiz ele automático, porque eu achei que era cabível com o tema. Então, eu vou mostrar de novo para vocês, só para vocês verem que bonitinho que ficou. Claro que, né, é diferente de, por exemplo, os slides que eu faço. E eu não pedi para ele fazer tudo sozinho. Eu escrevi o texto e ele foi colocando as imagens. Tanto que, se vocês olharem os outros slides que eu fiz nos outros terças, vocês vão ver que não tem absolutamente nada a ver. Não é só marca pessoal, né, Mari? Não é marca pessoal. Você fez no Sigma? Eu fiz no Gama. Ah, tá. Mas vocês podem ver que funciona, de fato. Eu queria testar se funcionava, tá? Então, eu coloquei o texto bonitinho que eu escrevi, e aí, a partir do texto que eu escrevi, ele montou a apresentação de slides. Eu customizei, porque eu queria que ela mostrasse imagens relacionadas à tecnologia. Você pode selecionar isso, você pode selecionar a cor de fundo, você pode selecionar o tipo que você quer, e ele vai fazendo da forma que você quiser. Tem alguns, tá? Até chegar num que eu quisesse, eu tentei outros e não deu tão certo. Eu tentei fazer pelo ChatGPT, eu tentei fazer em outros lugares com uma porcaria, não funciona. Mesmo eu mandando exemplo para ele, ele não me obedeceu. Mas aí o Gama fica a dica para vocês, caso vocês queiram testar, é bem bacaninha. Vou ler aqui o que o pessoal escreveu no chat. O João, eu vou deixar você falar, mas eu vou só ler o que o Elidiomar e a Maria Luísa falaram rapidinho. O Elidiomar disse que excelente apresentação. O Elidiomar é nosso amigo aqui desde sempre. A IA traz realmente incontáveis possibilidades. Parabéns pelo tema. Eu também acho que são impossíveis, impensáveis, incontáveis. E é o que a Manu falou, já é uma realidade. A gente não vai conseguir viver sem isso mais. A Maria Luísa disse, qual o sistema utilizado nesse exemplo que você mencionou para o uso de IA na documentação museológica? Ela tentou adaptar o Power BI, mas o PC do trabalho não sustenta e trava. Trabalhamos com Excel com base de documentação, é bastante trabalhoso. Eu, na verdade, fiz o seguinte, a gente usa o Tainacan na maioria dos projetos que eu faço parte, porque ele já é gratuito, ele é um bom banco de dados, tem infinitos bancos de dados que são bacanas também, mas eu acho que ele cumpre bem o processo. O que a gente fez foi criar um programa para otimizar o transporte das nossas informações que estavam em Excel, como base da nossa documentação, direto para o Tainacan, tá? Então, a gente chamou um programador, ele fez um programinha que pegava as informações que estavam na nossa base de dados do Excel e passava automaticamente para o Tainacan, seja as imagens, seja as informações, tá? Então, foi isso que a gente fez. Antigamente, o pessoal usava outras coisas também, mas eu acho que assim faz bastante sentido, otimiza bastante. Entendi, João, pode obrigada. falar. Não sei se que a já gente... muito. Bom dia. Meninas, assim, prazer conhecer o projeto, o museu, e assim, inclusive foi ótimo ter visto o comentário da Mariana sobre o que estava sendo colocado, até porque a gente está pensando aqui, está tendo uma tentativa na instituição do uso do Tainacan. E aqui, o que acontece? As limitações dos museus aqui do Sistema Integrado,
o MISPA faz parte dele, é que tem toda uma escala de comando e demanda para isso. Então, de certa forma, os museus não podem, aqui do Estado, não tem como agir de forma tão independente. Então, tudo é sistêmico, o que, de certa forma, colabora e também limita. Quando eu cheguei aqui, não havia presença ou trabalho de museólogo que fosse anterior. Então, chegar aqui, mexer com a documentação, pensar políticas, programas para cá, e, quiçá, sonhar com um plano museológico ainda é um desafio. Isso já li bastante, já acompanhei vários eventos e vi também que é um cenário muito comum. Também não é algo que, por exemplo, assim, não é uma lida só, não são questões só desse museu. Então, usar a inteligência artificial como justamente o meu assistente, o meu colega de trabalho, foi uma necessidade, porque além do recurso humano, como eu falei no comentário, ser reduzido, eu não tenho outros museólogos com quem conversar aqui para a gente pensar algo juntos. Pelo menos se tivesse algum, inclusive, arquivista ou uma arquivista. Porque o que a gente tem aqui em excesso até são bibliotecários. Na demanda do concurso, lá em 2000, acho que 2008, 2009, que esses colegas entraram. E aí foi a demanda que o Estado tinha na época. Então, temos os bibliotecários, temos os artistas visuais, como arte educadores, que foram pulando de setor em setor, do educativo geral, para chegar nesse museu, e alguns do administrativo. Então, algumas pautas, alguns instrumentos nossos de trabalho, seja da nossa formação, ou seja da lida museal, são, assim, desconhecidos. Por exemplo, se eu chegar, vai abrir uma exposição, chegar e perguntar, cadê a listagem do material que está vindo? Se faz uma listagem. Pois é. Então, são pontos dos quais realmente tentar usar a IA e tentar usar a IA com as limitações dela, com as limitações financeiras do gratuito. E eu achei muito legal tu falares assim, que tem um técnico de informática que colaborou para fazer a migração de arquivos e formatos, de dados, dos quais a gente não consegue também fazer com toda a IA ou com todo recurso gratuito de uma IA. Então, é interessante como a gente se depara com lidas diárias das quais essas novas ferramentas facilitam, só que a gente encontra novos desafios de utilizá-las ou ultrapassar as limitações delas, ou do próprio museu. Porque até eu explicar para uma IA, vamos lá, o contexto é esse, né, que a gente tem aquele prompt. O meu prompt seria mais ou menos assim: estou no museu com um repertório de, vamos dizer, ao todo, assim, 10.000 peças, divididas entre VHS, fita cassete, rolos de filmes, muito material do qual eu não consigo nem digitalizar. E aí eu tenho X pessoas como recurso. É interessante, porque é uma situação qualitativa da qual eu tenho que tentar transformar para uma linguagem quantitativa, porque a máquina vai trabalhar com mais afinidade dessa forma. E assim construir um cenário do qual ela possa ir comigo conversando. João, eu acho que você pode fazer assim, o nosso programa de gestão de acervos pode ser dessa forma, né? E aí ela não vai ter noção também espacialmente da coisa. Também ainda tem isso. E aí fica aquela mediação. O que eu consigo meio que entrevistar meus colegas de trabalho, o que eu consigo trazer para a máquina, o que eu consigo sugerir, e a gente também tem que trabalhar, justamente como mencionei, a gente tem normas das quais a gente segue com o IBRAM, tenta alinhar com o ICOM, o nosso nacional, internacional, e aquela coisa, o que a gente consegue apresentar para os colegas, como apresentar para o público, e como é que o museu de fato lida com aquilo também. Que ainda tem aquela história, tem a nossa sala, tem o nosso espaço positivo, mas também tem a nossa cozinha, tem o nosso quarto, tem toda essa lida que a gente tenta arrumar da melhor forma possível, né, para preservar nosso acervo. Fica meio como um relato de experiência, mas também tem alguma própria questão, né? Não sei se vocês lidam também com situações semelhantes aí. Eu adoro relatos de experiência, viu? Para mim, uma das partes mais legais é ouvir as experiências de vocês, porque a gente vai trocando, cada realidade é diferente, né? Você é de onde mesmo?
aqui de Belém do Pará. De Pará. Então, a IA, ela permite para a gente fazer, muita coisa. É o que você falou, os recursos gratuitos são os que a gente usa, praticamente, no Museu do Folclore também, porque a gente também não tem tanta verba, assim, para muita coisa. Então, que nem você falou, às vezes é escrever aí bem detalhadamente o que a gente precisa e testando várias coisas. Esse Gama que eu usei para fazer o slide é gratuito, por exemplo, tá? Então, a gente foi testando para ver o que rolava, o que não rolava, enfim, várias coisas assim. Dá para treinar a IA para trabalhar determinados tipos de acervo, é legal. Você vai passando as informações para ela, daquilo que você sabe a partir do seu conhecimento como museólogo, para ela te dar melhores resultados, melhores respostas a partir disso, é o que você falou. Você vai dando informações e vendo o que ela te traz. Isso que você disse de gestão de acervo, eu achei muito bacana mesmo, porque é um negócio que demanda muito tempo para se fazer, né? Uma política de gestão de acervos. E se você não for museólogo, não adianta você colocar lá no ChatGPT para ele fazer, porque você não vai saber se aquilo está certo ou não, se aquilo é execuível ou não. Então, continua sendo um trabalho nosso, essa curadoria daquilo que ele fala. Inclusive, todas essas IAs, se você não supervisiona, vocês vão ver que elas falam muita besteira mesmo. De 90% que ela fala ali, você pode aproveitar uns 70, 20, vai ser uma porcaria. E, mais do que isso, ela coloca referências inexistentes, né? Ela traz para você referências que você vai pesquisar, aquele livro não existe, aquele artigo não existe, só para tentar se encaixar naquilo que você pediu. Então, quanto mais informações você, como profissional, entrega para ela, mais verossímil vai ser a resposta dela. Porque se você depender dela para fazer tudo, começa a ficar muito esquisito. É o que eu estava falando da questão da imagem. Você pode pedir para ir fazer a imagem que você quiser, mas às vezes vai ter um braço saindo do meio do peito, vai ter uma orelha desproporcional, porque ela não tem esse filtro, né? Você precisa ser mais específico, você precisa trazer o nosso conhecimento humano para ela funcionar ali como o nosso estagiário. E Mari, o relato do João Vitor, né? A gente até se sente aconchegado, porque os desafios são gigantes, né? A gente hoje está dando o exemplo aqui do Tainacan, mas a gente está enfrentando agora um problema também, né? Porque além dessa coisa de treinar a IA para fazer as coisas, de compartilha daqui, tira dali, existem outras coisas que fogem à nossa alçada, né? Também, que aí seria mais um aprofundamento mais tecnológico e mais dos conhecedores da informática de fato, dos dados, enfim. Os desafios são gigantes, não quer dizer que a gente está usando e a gente usa, né, esse programa gratuito, mas os desafios são gigantes. E a gente está enfrentando também desafios para poder colocar para rodar aqui também no Museu do Folclore e nos outros museus também. Porque cada lugar é um lugar. Por exemplo, eu trabalhei com o Tainacan em vários espaços, né, em vários projetos diferentes, não só no Museu do Folclore. Teve projeto que eu comecei do zero, então é muito mais fácil. Você começa a documentação do zero, ela toda bonitinha, com tudo que você precisa, todas as informações, tudo organizadinho na planilha de Excel. Para a pessoa fazer um programinha para subir para o Tainacan, é muito mais fácil do que no caso de museus que são mais antigos, tem 5 livros de registro, cada um feito de um jeito, com numerações diferentes, com informações diferentes, com descrições que não seguem padrão, começa a ficar muito mais difícil para a pessoa que vai ajudar a gente, né, para o auxiliar de informática, para o nosso técnico de informática, conseguir fazer isso de uma forma que seja automatizada, né? O Museu do Folclore está no meio termo, ele não é nem o caótico, o fim do mundo, que tem 1000 coisas, mas ele também não é novinho certinho, ele é quase. Só que a gente tem que ir ajustando ali algumas nomenclaturas. O pessoal que fez esse projeto para a gente, ele foi colocando especificações daquilo que a gente precisava colocar, de como que a descrição tinha que ser, enfim, né? A gente já tem a nossa indexação, mas eles precisavam de outras formas de fazer isso ali certinho para que eles conseguissem criar o programa. Então, cada lugar é um lugar, cada desafio é um desafio, e é bem interessante a gente pensar nessas resoluções, que não conseguem ser feitas automaticamente.
E a visão de dizer assim, vai chegar uma hora que eles não vão precisar da gente, mas já precisam da gente, porque a gente precisa treinar a IA para aquilo que a gente quer. A gente precisa fazer a pergunta certa, que nem a Mari falou ali, né? A gente precisa treinar e dizer exatamente de fato o que a gente quer. Então, a pergunta tem que ser muito bem formulada para que a gente obtenha a resposta mais completa possível, com ainda a possibilidade da resposta não ser exatamente aquela verossímil ou a resposta de fato que a gente quer. Então, precisa da gente, sim, ainda muito. Eu acho que ainda caminha muita coisa para essa autonomia de fato ser, de eu dizer, de eu pensar e dizer, me instalar de dedos e ela me dá aquilo que eu de fato quero. É isso, muitos desafios. Vamos falando que nosso trabalho se torna cada vez mais interdisciplinar, com certeza, cada vez mais. E, de novo, quem não se atualiza, quem não pesquisa, quem não se interessa, vai ficar numa situação mais difícil aí. Fazendo manualmente coisas que não necessariamente precisam ser feitas manualmente. Isso. Na verdade, a gente tem um conceito de uma pessoa que cuida, que fala também, a dona Maria Tereza, ela que é da nossa área, da museologia, ecologia dos saberes, que ela fala que, a minha IA querendo falar aqui sozinha, a Alexa, que ela fala, viu, João Vitor, que a gente não tem nem que ser interdisciplinar, a gente tem que ser multidisciplinar e polidisciplinar e transdisciplinar, né? Ela fala que o auge de verdade, de fato, do que a gente tem que tentar é a transdisciplinaridade, né? Que aí você realmente caminha e junta todos os fatores para conseguir um objetivo. E é isso. Quem diria, né? Os museus, né, que guardam os acervos e que normalmente é identificado como um lugar de coisa antiga, de coisa, né? E precisar tanto da tecnologia do futuro, né? E isso já é uma transdisciplinaridade, né? Você imaginar que os museus, né? E que essa guarda de acervo e salvaguarda, né, hoje está tendo de grande contribuição a tecnologia, né? O futuro, as coisas, a tecnologia das coisas. Quem vive de futuro é museu. Exatamente. A Maria Luísa falando aqui que ela gostou muito da fala. Obrigada se a gente puder compartilhar algum texto de referência. A gente tinha feito um drive, né, para colocar esses materiais? Sim, a gente tem um drive. A gente vai colocar na descrição do vídeo do YouTube esse drive, tá? Onde a Mari coloca, como ela falou, eu sou do tempo da transparência, eu já ia falar do tempo da transparência. Os slides da Mari, ela não costuma compartilhar, então, assim, não estarão lá os slides de cada uma das aulas, estarão artigos, algum documento complementar, o que complementa a fala dela, algumas outras coisas que as pessoas também quiserem contribuir a respeito dos temas, a gente coloca tudo nesse drive, que é um drive aberto, e ele ficará na descrição desse vídeo de hoje. Vão ter alguns encontros que eles são mais teóricos e aí vai ter mais referencial. Esse aqui é um tema muito recente, tá? Então, eu pesquisei alguns artigos, sim, mas, na verdade, o que eu pesquisei mais foi notícias de uso de AI em museu, sinceramente. E, a partir desse uso de notícias, eu fui pegando aqui e criei a apresentação a partir da minha cabecinha mesmo. Então, eu não escrevi nenhum artigo sobre isso, mas eu passo aí para vocês as matérias que eu fui encontrando. Lidiomar, como é do tempo da transparência, Lidiomar. Eu sempre me pego falando essa expressão. Eu já falei para a Manu parar de falar transparência que entrega a idade. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Fiquem à vontade. Pode falar.
Mariana. Eu gostaria de dizer que eu gostei muito da apresentação e que me abriu os olhos para uma nova museologia. Antes eu era eu era negacionista da IA, achava que era tudo de ruim, tinha um pensamento bem limitado. Mas hoje eu consigo enxergar os benefícios e, inclusive, o Terças com Museologia chegou através de um IA, uma recomendação do Instagram. E vendo a sua fala, eu fiquei assim fascinada mesmo. Parabéns. Estou participando pela primeira vez, mas pretendo participar em outras edições também. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Eu imaginei que alguns de vocês tivessem recebido por recomendação, sinceramente, né? É muito legal trazer essa experiência. Veja como isso faz parte da nossa vida e a gente nem percebe. A gente tem essa tendência, né, de ficar um pouco contra. Eu acho que tem um imaginário popular aí que vem dos filmes, alguma coisa assim, que traz uma percepção negativa, mas quando a gente percebe o quanto isso faz parte já da nossa vida e que não tem mais nem como a gente sair disso, a gente começa a entender que a IA é nosso assistente, nosso amiguinho mesmo, não tem o que fazer. Que bom, espero que você venha no mês que vem, nos outros meses, a gente vai ter alguns temas bem interessantes preparados aí. Em breve vocês vão saber que vocês vão receber por e-mail, enfim, essa divulgação que o pessoal faz que é muito legal. Então, acho que é isso, gente. Então, a gente vai... vamos pedir para a gente... Vou dar uns recadinhos. Desculpa. Ó, os recadinhos finais são, a gente tem a entrega do certificado, né? O certificado ele vai via Simpla, a Silvia, que é a nossa coordenadora de comunicação do Museu do Folclore, ela envia, depois que ela faz a checagem, né, das entradas aqui, né? Porque os inscritos, tem a lista de inscritos, e tem também a lista das pessoas que de fato entraram e permaneceram acima de 75% do tempo da live. Então, ela manda os certificados, né? Vocês esperem aí um pouquinho, porque tem todo esse trabalho de checagem de quem de fato entrou na live, e ela manda os certificados para todo mundo. De acordo com a resposta que vocês deram lá no questionário de inscrição, quando a gente pergunta se quer ser avisado por WhatsApp, se quer ser avisado por e-mail, a gente utiliza a própria corrente do Simpla para convidá-los novamente. Então, vocês vão receber do próprio Simpla o convite para as próximas edições, né? Por enquanto, a gente está enviando diretamente pelo e-mail do Simpla mesmo. A gente vai pedir agora no finalzinho que, se possível, todos que podem, né, obviamente, abram as câmeras para a gente registrar, né, porque a gente precisa também prestar conta, porque a gente é um projeto financiado pela Prefeitura Municipal aqui de São José dos Campos, e aí a gente queria pedir que quem puder abrir a câmera para a gente fazer aquela foto maravilhosa do X, por favor, abra. Vou esperar mais um pouquinho. Falando, tá, gente? Não tem uma vez que dá um print e tá tudo certo. Alguém vai fechar o olho, então congela no sorriso, quem quer sair bonita, porque alguém vai abrir a boca, alguém vai fechar o olho, já vai fazendo aí vários, Silvia. Já vai fazendo vários, que aí a gente garante um que todo mundo vai estar sorrindo. Eu vou fazer um aqui também. Com o número, hoje a gente teve uma boa participação, né? Como eu coloquei lá nos números iniciais, a gente tem sempre uma média de 35 pessoas. Hoje a gente tem o prazer de estar tendo a presença de praticamente vários estados do Brasil, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Natal, Minas Gerais, Contagem,
muita gente participando e a participação está bem diversificada nesse Brasil gigante, né? Isso é muito legal. Muito obrigada, queria agradecer. A Mari sempre apresentou esse programa, mas lá no começo éramos nós duas, então eu tenho um carinho muito gigante assim por esse programa, por esse projeto, né, de fato, do Museu do Folclore, então eu fico muito feliz quando ele tem muita participação de muita gente, né, que é um programa que para mim é muito caro em coração, né, em carinho. Museu Casabrusque, a gente fica muito feliz com a participação dos outros museus. E aí divulguem aí nos museus da região de vocês, sobre o programa, e o próximo na última terça-feira do mês que vem. Pode falar, Mari. Na última terça-feira de abril, então, a gente se encontra, hein, gente? Obrigada realmente por terem participado. Tem gente em muito lugar diferente, assim, a gente começou, normalmente só tinha gente da região e de São Paulo, e aí foi cada vez expandindo mais, então é muito bacana ver gente do Brasil todo.